A paz do Senhor, amados. Glória a Deus. É manto, é fogo, é glória. Estamos aqui mais uma vez para fazermos o curso, né? Que era para ser ontem de Bibliologia e Deus deu uma ordem. E ordem direta, não sei se vocês sabem, mas ordem direta de Deus a gente deve obedecer. Claro, pastor. Nem todo mundo obedece, né? Mas toda vez que se desobedece uma ordem direta, nem bem eu entrei, já está aqui apertando, certo? Então, Deus sabe como trabalhar. Eu quero agradecer a vocês pelos likes, por estar maravilhosamente neste bate-canal, neste bate-horário, Eu vendo esse pastor meu doido, mas totalmente lúcido em Cristo, aleluia. E aí, amados, vamos estudar a Bíblia. Como eu disse, por enquanto eu estou dando o curso geral, em nível teológico, certo? De básico e bacharel. E nós estamos aqui para falar de Jesus. E terminamos a doutrina do pecado, capítulo do Evangelho de João, que está na matéria Evangelhos, né? Então, terminamos esses cursos, vamos terminar. Começamos doutrina dos anjos, vamos também concluir. Estamos nas doutrinas essenciais, então vamos ver a Trindade, vamos ver tudo isso daí, é uma maravilha, né? Então acompanhe os cursos, porque os cursos vão estar disponíveis para você compartilharem e olhar futuramente, né? Usarem para a obra do Senhor, as citações lá são da Bíblia, e os raciocínios ali são arminianos, certo? Então, sempre vão estar no segmento do Pentecostes. Então, Deus sabe, desde o primeiro dia que a gente está fazendo esse curso de Bíblia, de Bibliologia, a doutrina chamada Doutrina das Escrituras, atendendo a sola Escritura, ou seja, sola Escritura não quer dizer que você vai dizer que é somente a Bíblia, mas somente, na verdade, quer dizer que somente a Bíblia tem total autoridade. E aí, a Igreja Romana, ela quer distorcer dizendo que você deve usar somente a Bíblia. Não é isso. Não é somente a Bíblia. É que você e eu sabemos, e que a Igreja Romana não quer aceitar, é que nós temos a Bíblia como autoridade máxima, né? Mas opiniões à parte deles, nós devemos entender que cada qual tem um entendimento e que todos vão prestar conta de Deus, com Deus e para Deus, né? Então, estamos aqui, já temos pessoas aqui entrando, vendo aqui, você já nos conhece, pastor Wallace Kandahar, para os novos, e podem perguntar de acordo com a matéria, vocês poderão falar, né? Então, nós estamos aqui no particular, e quem começou, vamos falar do desenvolvimento da crítica textual, né? Então, ela é muito controversa, porque você vai fazer uma crítica, eles, no caso, vão fazer uma crítica do texto bíblico, né? Então, levantam em torno da autocrítica, que é a crítica histórica, e a da baixa crítica, que é a crítica textual da Bíblia. Sabemos que você, para um texto, você deve perguntar a ele, ao texto, como se estivesse conversando com o próprio Deus. Então, para você ter um estudo mais aproveitador da Bíblia e desenvolver uma pregação legal, você deve perguntar perguntas como: por que alguns pastores que não gostam de crente curioso, ainda existem, infelizmente, tem pastores que não gostam que o crente pergunte, que um novo convertido pergunte. E no meio da aula eles dizem: eu não gosto que vocês perguntem. E vai dizer que você é um rebelde, que você é um... Na verdade, são pastores que não têm a chamada para ensinar. Isso eu não tenho medo de dizer. Porque um líder que tem a chamada para ensinar, ele gosta que você pergunte. Ele não vai interpretar como um desafio. Ele já se autodesafia indo para frente da sala de aula.
indo para frente da igreja. Ele sabe que tem que ter um preparo. E alguém enxergou isso. Estando na frente, então, perguntas assim, né? E durante minha vida ministerial, várias perguntas surgiram. Então, por que Deus não matou o diabo? Já foram respondidas, né? Porque só expulsou. Também, quantos pecados existem, né? Quantos anjos existem? Se anjo tem asa? Se o inferno é real ou é ficção? E aí vai, e todas eu respondi. Então, é porque eu sei? Não, é porque me ensinaram direito. Agora, veja bem, amados, essa matéria aqui, essa parte da matéria, ela é muito boa, porque quando alguém chegar fazendo uso dela, você vai dizer a resposta que eu vou dar aqui no vídeo. Olha só. A autocrítica é a crítica histórica. O termo aqui explicado é aplicado no julgamento dos estudiosos à autenticidade do texto bíblico. E que isso é muito importante. Hoje, se alguém chegar para você e disser assim, amado, a Bíblia foi modificada, me prove. É a sua pergunta. Me prove. Me traga o seu escrito autêntico e vamos comparar com o meu. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que fala que a Bíblia foi adulterada é porque ele não aceita que ela é a palavra de Deus e ele não quer passar por um herege. Mas é. Certo? O assunto desse tipo de julgamento dos especialistas diz respeito à data do texto. A data do texto. Seu estilo literário, sua estrutura, sua historicidade, sua autoria. Alguns livros até hoje não têm unanimidade, mas você pode ter a sua opinião. Por exemplo, o livro de Hebreus. O livro de Hebreus não quer aceitar que foi Paulo, certo? Dizem que foi Apolo, por causa do estilo da escrita, que é um grego muito apurado. E a estrutura de Hebreus modificou-se por causa das cartas de Paulo. Só que ninguém tem as cartas de Apolo. E quer dizer que é Apolo. Meu Deus. E dizem que o grego de Apolo era melhor. Então, no finalzinho, Apolo chamar Timóteo de filho amado, do jeito das cartas de Paulo, imitar seria plágio. Coisa horrível, né? Então, de se pensar, então é mais coerente eu acreditar que Paulo escreveu, certo? Modificando modificando a maneira de escrever, porque não é uma carta direcionada à igreja, e sim ao povo judeu. Você veja que antigamente os profetas falaram de várias maneiras. Ele inicia assim. Mas, como o grego é bem esmerado, Lucas atende perfeitamente o requisito de ter reescrito do jeito e com Paulo no lado. Certo? Então, Lucas pode ter perfeitamente atendido isso. Mas quem escreveu? Paulo. Então, a minha opinião é essa. E tenho razões para isso, para acreditar nisso. Porém, para a gente não se deter nesses detalhes, depois a gente vai falar, livro por livro, né, como eu disse, ela vai estudar a crítica, a alta crítica, ela vai estudar a Bíblia do lado de fora, externamente, baseada apenas em fontes de conhecimento humano e como é que isso vai acontecer, né? A baixa crítica, ou crítica textual. O termo aqui fala do julgamento dos estudiosos quanto à aplicação, à confiabilidade do texto bíblico, se é confiável ou se não é. Temos os 86 mil escritos ou parte de escritos do Novo Testamento. Meu Deus. Só do Novo. Só do Novo. Era 5 mil, né? No início.
E agora temos 86 mil, mais de 86 mil. Então tem muito aí, certo? Então vamos ver. Aplica-se a forma do assunto, o tipo de julgamento dos especialistas e tal. Ele aplica-se a forma do texto da Bíblia, essa daqui, né? Uma tentativa de restaurar o texto original, ela estuda a forma das palavras de um documento e não o seu valor documental. A crítica textual, ao lado da arqueologia, vem alcançando um progresso valioso posto à disposição dos estudantes das Escrituras. Como exemplo, é oportuno citar a teoria de que a escrita era desconhecida no tempo de Moisés, já foi descartada isso daí. Então, que a escrita era desconhecida no tempo de Moisés, alguns afirmaram. Não. Já foi descartada isso daí. Que essa escrita aí, o escrever, era desconhecido no tempo de Moisés. Então, essa teoria já foi descartada. Moisés escreveu o quê? O Pentateuco, que é de Gênesis a Deuteronômio, e escreveu também, provavelmente, o livro de Jó. Ou foi Jó, ou foi Moisés, né? Sim, a data, com certeza, é dentro da época dos patriarcas, porque tem o Holocausto, né? Então, ou foi Jó, ou foi realmente Moisés. Eu fico com Jó. Então, vamos lá. A história do texto da Bíblia pode ser dividida em vários períodos básicos, de modo especial, com referência ao Novo Testamento. Primeiro, período de reduplicação até 325 depois de Cristo. Então, reduplicando, porque estava desgastados os textos bíblicos, né? O segundo é o período de padronização dos textos, que vai de 325 até 1500. Você veja que foi muito tempo, né? Um espaço de tempo muito grande. Depois de Cristo também. Terceiro é o período de cristalização, para solidificar mais, né? 1500 a 1648. E, finalmente, o quarto período, o período de crítica e de revisão, desde 1648 até os dias atuais. Então, vejamos de forma sucinta, ou seja, breve, cada um dos períodos básicos da história do texto e da Bíblia do Novo Testamento. Novo Testamento, período de reduplicação, até 325 depois de Cristo, como a gente falou, a partir do século III. Diga-se de passagem que um século só termina quando você conclui o século. Por exemplo, 325, mas já entrou para o quarto século, mas não concluiu o século, então é o século terceiro. Por isso que ele está dizendo aqui, 325. Quantos séculos? Conta sempre de 100 em 100. Então, quantos séculos cumpriu isso aqui? 300. E os 25 que foi para os 400, só quando fechar 400 ele vai dizer quarto século. Entendeu? Então, aqui ainda é o terceiro século completo. A partir do século III, os estudiosos de Alexandria tentaram restaurar o texto dos poetas e processadores gregos. Foi nesse centro cultural que a versão do Antigo Testamento chamada de Septuaginta foi feita. Certo? Então, tiraram do hebraico e passaram para o grego. Só que junto botaram livros não inspirados, que hoje a Igreja Romana quer dizer que depois do descobrimento do Brasil, no ano de 1546, ela quer dizer, e chamava-se de contradeforma, porque foi uma deforma que até hoje só vale para ela. Então, não tem como dizer que é uma contra-reforma, é uma contra-deforma, porque não vingou, é só para ela e acabou-se. Então, o que acontece? A regra é que o cânon foi fechado com Esdras, os judeus já sabiam que os livros eram inspirados e quais não eram.
Então, aqueles livros que tem na Bíblia Romana, do Antigo Testamento, eles são livros importantes historicamente falando, mas doutrinariamente eles não têm inspiração. É como os hoje de livros de informações que tem fora até da Bíblia Romana e da Evangélica. Então vamos ter aí livros chamados apócrifos. Eles têm um teor de conhecimento, sim, uma importância de conhecimento, sim, mas dizer que Adão teve outra esposa que não era Eva, isso não bate. Entendeu? E diz, num deles lá, diz que era Lilith. E aparece essa palavra no livro do profeta Isaías, dizendo que era criaturas obscuras. E na história dos apócrifos, diz que essa Lilith era a rainha dos demônios. Olha aí. Que michureba, hein? Detalhe, um judeu ele não vai acreditar mais que o Gênesis, e no início, pelo menos, ela, segundo o que eles mesmos dizem, eles não acreditam que é histórico. Eles defenderam. Agora, só Deus sabe por que viraram a casaca, né? Apostataram e realmente não acreditam. Porém, é de suma importância que vocês entendam que se eles não acreditam, eles vão voltar a acreditar. Não se preocupem. Porque está lá em Romanos, capítulo 11. Né? Então, amados, na versão do Antigo Testamento, da Septuaginta, eles já sabiam que não eram inspirados esses livros. Então, o que vai acontecer? Eles vão dizer que a Bíblia que tinha nas mãos de Jesus era a Septuaginta, e na verdade não era. Certo? Era o Antigo Testamento e a Bíblia que você tem hoje na mão, certo? O Novo Testamento ainda que não estava todo concluído, mas passou pelas mãos de Jesus, passou pelas mãos de Tiago e de todos os apóstolos. Eles usavam e passavam pelas igrejas. A chamada veio à luz entre cerca de 280 a 150 a.C., entende-se que essa cidade seria o centro de atividade intelectual na tentativa de restaurar o texto da Bíblia antes de 325. Basicamente, tem uma crítica textual no Novo Testamento durante esses séculos. Foi antes um período de reduplicação de manuscritos em vez de avaliação de texto. Então, eles duplicavam só para não perder o manuscrito. Eles não diziam, olha, esse é autêntico, isso é verdadeiro, isso é falso. Não. Então, eles não ligavam tanto para isso. Durante a segunda metade do século I, os livros do Novo Testamento eram escritos sempre sobre a direção do Espírito Santo, sendo, portanto, inerrantes. Então, não tem discussão, né? Devido à deteriorização do material, ou seja, não é, como alguns irmãos dizem, destiorado, né? E o pior é que tem gente que acredita que é verdade, né? Que é destiorado. É deteriorado, de precisar de restauração. E uma pessoa chegou para mim e disse, a parede está quebrada, ela está destiorada? Eu disse, não, ela está deteriorada. Né? E ele foi no Google. Essa foi boa. Mas foi no Google para checar, porque não acreditou. Né? Claro, escutou tanta mentira, que acreditou que era verdade. Mas dando conteúdo às cópias dos autógrafos até 150. Então, devido à deteriorização do material, mas não do conteúdo das cópias dos autógrafos. Autógrafos é os escritores que realmente escreveram aquilo. Vieram a perder-se com o tempo. Mas antes de perecer, foram providenciadas cópias, né? Recópias, e circulavam pelas igrejas. Então, as primeiras cópias foram feitas criteriosamente em torno de 95 d.C. Devido ao material ser o mesmo dos autógrafos, havia necessidade de ser recopiadas com as perseguições imperiais
e os períodos apostólicos determinados, surge a necessidade de fazer mais cópias. Porque, não sei se vocês viram, souberam durante a história, várias vezes queimavam algumas, porque não totalitária, nunca conseguiram queimar toda a Bíblia. Mas várias vezes fizeram isso. Então precisava, com aqueles que se guardavam escondida, e 5 anos depois de passar aquela perseguição toda, 10 anos, chegavam lá e tiravam e estava o livro intacto. Aleluia! A gente deveria ter esse ato, né? De guardar o material. Durante a segunda metade do século I, os livros do Novo Testamento eram escritos sob a direção. Mas, para não perder, fizeram recópias. Nas perseguições, muitos cristãos morriam e se perdiam seus livros, que eram confiscados e destruídos. Daí, o feitio de cópias das cópias. Isto, muitas das vezes, era feito por pessoas amadoras e não por profissionais, mas que conheciam o hebraico e o grego. Isto pelos próprios membros da igreja. Numa situação como essa, era mais fácil os erros penetrarem nos textos, porém, quando se comparava, os textos que chegou hoje nas nossas mãos, permaneceu-se a inerrância. Por quê? Porque foi corrigido do jeitinho dos originais. Então, sempre, como eu digo, sempre sobrava uma cópia autêntica, verdadeira, guardava-se. Mas muitos livros foram destruídos, né? Inclusive, a Biblioteca de Alexandria foi toda queimada. Então, ela tinha livros antigos, a magia, como curar doenças, enfermidades variadas. Então, foi uma perca fora do comum, né? Então, vamos lá, prosseguindo. O período da padronização, 325 a 1500, depois da igreja ter sido libertada da ameaça da perseguição, logo após a promulgação do Edito de Milão, 313 d.C., suas influências se fez no processo de cópia dos manuscritos da Bíblia. Esse período ficou marcado pela introdução de códices de velino e de pergaminho, no final do período dos livros feitos de papel. Quando o imperador Constantino escreveu a Eusébio de Cesareia, dando-lhe instruções para que providenciasse 50 exemplares da escritura cristã, iniciou-se um novo tempo da história do Novo Testamento. Então, Constantino, ele se converteu por questão de política, mas plano de Deus para fazer a igreja subir, crescer, ampliar-se e não sucumbir. O primeiro ponto aqui, Constantino era romano. Segundo ponto, a primeira igreja a ter um templo romano foi a católica. Por isso que ela quer dizer que foi a primeira igreja. Não. Foi a primeira igreja a ter templo. Só. E os que eram cristãos e não católicos. Principalmente porque Constantino colocou imagens pagãs dentro dos templos e tinha que aceitar. Tá igualzinho. Né? Então vocês vejam o porquê do cisma, né? Historicamente falando. Então vamos lá. Período de cristalização, 1500 a 1648, ocorreu com o advento da Reforma, quando o texto manuscrito laborioso, no feitio de degradante em seu material, deu lisa à imprensa qualitativa e com material duradouro. Com isso, os textos foram publicados em várias línguas simultaneamente, incluindo títulos como A Poliglota Complutense, de 1514 a 1517, A Poliglota de Antuérpia, de 1569 a 1572, e assim vai. Né? Publicou-se também nesse período, cerca de 1525,
uma edição modelar do texto masorrético, que é os textos hebraicos, com a situação para fazer as fonéticas do A, E, I, O, U, que não tem no hebraico clássico, sob a direção editorial de Jacob Ben Clarin, judeu cristão. Então ele tinha nacionalidade judaica, mas se converteu ao cristianismo. O texto se baseava em manuscritos que datavam do século XIV. Então, amados, basicamente, quando uma pessoa se converte ao cristianismo, ela é um cristão. Tem que confessar o Senhor Jesus como Salvador e viver os seus ensinamentos que estão na Escritura. Mas, como é que uma pessoa vai fazer isso se ela não confessou nem o Salvador? Aí vai dizer que é cristã. Vai dizer que tem Jesus. Não pode. Não tem o Salvador. E outra, ela pode dizer que tem, mas ele não tem ela. Não tem a pessoa. E é o mais importante, né? Então, amados, nós devemos procurar conhecimentos variados para complementar. Porque o centro, o foco da autoridade vai ser a Bíblia. Vai ser sempre a Bíblia. O período da crítica e de revisão, de 1648 até o presente. Agora, no encerramento da era da reforma da Bíblia, passou por um período de crítica que, na verdade, se compõe de 3 períodos curtos. Cada período característico por uma frase de crítica de revisão. Vejamos. O período de preparação, o período de progresso e o período de purificação. Então, o de preparação, 1648 a 1831, caracterizou-se pela reunião e pela classificação de textos bíblicos. Bem? Então, classificação de textos bíblicos, estamos aí vendo que eles tinham que classificar já os textos. O período do progresso é de 1831 a 1881, em que surgiu a crítica construtiva e se salientou o agrupamento de textos. Aí você veja que o porquê de crítica construtiva, né? Surgiu aqui, ó. Tá vendo? Em 1831, que era para edificar. Mas o que é uma crítica na linguagem portuguesa? Para ser bem claro, você pode procurar no Google o que é crítica. Crítica vai ser para desconstruir uma ideia. Então, a ideia que estava construída é que aqueles textos eram originais. Então, eles queriam saber se realmente era. Eles não estavam duvidando da Bíblia, estavam duvidando do texto, daqueles ali, para ver se batia. E eles viram que algumas palavras estavam fora do original e colocaram de volta. Outros deixaram. Então, teve isso daí para que hoje você tenha certeza de dizer: sim, a minha Bíblia é a que estava na mão de Jesus. Certo? Todo esse período. Então, o período de purificação, que foi de 1881 até o presente, que testemunhou a relação contra a teoria. Westcott e de Roth, que nada fizeram senão destronaram o texto recebido e, mais ainda, eliminar a possibilidade de surgimento de outros textos que seriam utilizados na crítica textual. E aí, a gente encerra a aula de hoje fazendo um resumo. Então, essa crítica foi muito importante, mas eles extrapolaram, não queriam que ficassem dizendo que o texto era a palavra de Deus e tudo mais. No entanto, pelas comprovações, comparações, arqueologia, cumprimento da palavra, a crítica foi por ralo abaixo. Certo? Então, é muito importante que você entenda que a sua Bíblia e a minha são versões diferentes, né? Podem ser. Quando você lê na igreja, diz, vamos fazer uma leitura participativa, o melhor é que tenham todos naquela igreja uma leitura só, senão não é bom você fazer
participativo. Mas, amados, como eu sugiro a todos, continuem lendo a Bíblia e leiam também outros livros. Tenham um grau de cultura elevado, porque você vai ter um senso crítico maior. O que muitos governantes querem é que vocês fiquem alienados, vocês parem de estudar, por isso que eles não estão nem aí para o colégio. Certo? Professor nem se fala. Eles não estão nem aí. Agora, se eles não estão nem aí, o que se fazer? Primeiramente, nós devemos acreditar que nós estamos fazendo o melhor. Então, quando você for votar este ano, você use princípios, faça oração, certo? Pedindo sabedoria a Deus e discernimento para analisar a proposta. Porque tem muita coisa que você pensa que sabe de Deus e você não sabe. Por exemplo, tem sentença de morte na Bíblia. A feiticeira não deixarás viver e também o assassino não deixará viver. O ato de adultério também era apedrejamento se fosse pego na prática. Então, no flagrante, no pau pular, né? Então, amados, tem coisas que você tem que admitir. A gente tem que rever nossos conceitos, respeitar a opinião do outro, mas sempre ter convicção da nossa. Amém? Então, a paz do Senhor e até a próxima.